Aboruaboieu! Vamos aqui dar sequência, né, nos vídeos que estão sendo pedidos pelos membros do nosso grupo, né, no Facebook, tá? E agora esse terceiro vídeo, né, dessa série, foi pedido por Leandro Ferreira Martins, do estado do Rio de Janeiro. O Leandro já acompanha a gente, se eu não me engano também, tá? Eu não olhei isso. Acho que desde 2018 ele tá sempre comentando aí, interagindo com a gente no grupo, né? Um axé e um abraço para você, viu, Leandro? Ele pediu o vídeo, né, o que seria possível falar sobre essa entidade, né, muito polêmica, que desperta muita curiosidade das pessoas, chamado Shigidi, né? Eu vou passar a minha verdade, tá? O que eu aprendi sobre essa entidade, correto? Deixando claro que existem sacerdotes grandes, tá? Que tem livro escrito, né? Sacerdotes renomados que tratam Shigidi como um Exu. Eu não aprendi assim. Shigidi para mim não é nem orixá e nem Exu. Ele é uma entidade à parte, tá? Também não é divindade, ele é uma entidade, né? É isso, tá? E, enfim, tá? Esses sacerdotes têm Shigidi como uma faceta, porque Exu, veja bem, eles têm uma razão no que eles falam, porque Exu tem várias faces. Se você quer um orixá, uma força espiritual com diversas faces, essa é Exu, tá? Que é o grande orixá, o principal orixá que deve ser cultuado. Sem ele, nada funciona. Correto? E eles têm Shigidi como uma faceta, um caminho de Exu, tá? Mas aí é a visão que eles passam, isso está até documentado em livros, então só estou explicando para não dizer que eles estão errado ou certo. Cada um aprendeu de uma forma, tá? E a verdade absoluta, a única verdade absoluta que existe é do sagrado, não é da gente que estamos, né, que somos seres humanos. Não é nossa, né? É do sagrado. Enfim, Shigidi significa, tá, uma moldagem na argila, no barro, que pode ser feito um ori, um tronco, ou então um boneco inteiro, tá? Com braço, perna, normal. Shigidi, ele tem vários caminhos e várias funções. E se monta Shigidi, geralmente, para uma função específica, tá? Você pode montar um Shigidi para usar, por exemplo, ele durante 21 dias numa missão, e depois ele é despachado aonde o jogo, aonde Fá determina, tá? Pronto, acabou. Você fez e despachou. Mas você tem também o Shigidi, que ele é montado e ele vai ser cultuado a vida toda. Semelhante a um Ojubó. Semelhante a um Exu, por exemplo, que você monta. Tá? Você vai cultuar ele a vida toda. Só que a maneira de cultuar ele não é tão trabalhosa como um assentamento de orixá, um Ojubó, né? Então, o Shigidi já, nessa parte é mais tranquilo, porém, dependendo do caminho dele, requer muito cuidado e é uma coisa que eu não digo para ter medo, eu acho que o medo ele é inimigo, tá? Você tem que ter cautela, você tem que ter humildade e sabedoria para saber com que você está lidando, né? Então acho que o medo não é positivo. Acho que a cautela, mas também, sabe, ir fazendo por intuição ou porque você sentiu uma inspiração é perigosíssimo, tá? Então, vamos lá. Se você for falar de um Shigidi de ataque, que ele ataca inimigos, tá? Bem direto e reto. Ele geralmente é moldado, feito no barro à noite, com os odus relacionados a essa missão dele, com pós, todos os preparativos, folhas, tá? Né?
Se usa aí folha de eueteté, aquela que tem espinho. Se usa muito adim, para despertar a ira dele. Tá? Se usa muita cachaça, pimenta. Então é um Exu relacionado só para ataque, para guerrear, para atacar inimigos. Tá? Bom, isso é um caminho de Exu. Desculpa, de Shigidi. Esse Shigidi, tá? Eu aprendi que o sacerdote, para ter ele, tem que conhecer, primeiro, claro, conhecer os Ofós, como cuidar dele, como ativar ele, isso é óbvio, mas o principal é ele conhecer como apaziguá-lo, que é chamado de Ero. Isso é uma das principais chaves aí para você cuidar de Shigidi nesse caminho. Porque quando o Shigidi de ataque está irado, ele não reconhece ele não reconhece o sacerdote, o responsável, não reconhece ninguém. Né? Ele quer cumprir aquela missão e quem estiver na frente ele ataca. Principalmente se o sacerdote descumprir um tabu. Exemplo, que ele foi enviado para uma missão e o sacerdote ele não pode dormir enquanto ele não voltar. E você não sabe que horas ele volta. E nem se ele volta naquele dia. E a partir do momento que você dorme, você descumpriu um tabu. E aí, a ira de Shigidi recai sobre você. Ele não quer saber se você é sacerdote, se você foi para a Nigéria e voltou de lá com 50 diplomas, e um dele com o rei de lá ajoelhado nos seus pés, né? Até abaixado do seu lado, né? Porque para vender diploma, nigeriano está usando de várias facetas também, né? Ele não quer saber dos seus títulos, se você é filho do Arabá fulano, do Babalaô. Ele não tá nem aí para isso. Tá? Ou você segue a doutrina dele e não quebra os euós, os tabus dele, ou você vai pagar um preço. Isso é fato, não adianta falar bonito, é bem por aí mesmo. Então, esse caminho de Shigidi é um caminho perigoso, tem que ter cautela. Correto? E vou deixar aqui também experiência própria minha, tá? Não é porque, por exemplo, você que está vendo esse vídeo, você tem um Shigidi desse, que você ataca quem você quiser. Tudo vai depender da estrutura espiritual de quem você está atacando. Se essa pessoa cuidar bem do espiritual dela e não interessa a cultura e nem o segmento, não é uma coisa simples do Shigidi atingir a pessoa. Correto? Agora, se você não estiver cuidando da espiritualidade, for aquele tipo de pessoa rebelde, né? Arrogante, que faz assim, você cuida dos orixás do jeito que você quer. Você tem umas inspirações e vai fazendo. Você vai ser uma vítima perfeita, tá? Porque você vai estar com o campo seu espiritual totalmente vulnerável. E as suas proteções todas atrapalhadas. Então aí ele vai entrar em você, porque é uma energia muito pesada. Por isso que as pessoas, né, que usam desses tipos de arma gostam dessa entidade, porque ela é muito pesada, né? Para você segurar isso, você tem que ter estrutura, correto? Senão você não segura, tá? O Shigidi de ataque ele tem formas, por exemplo, ele pega geralmente o seu inimigo dormindo, né? E aí tem outras coisas aí que não cabe a falar, como ele age, como ele ataca e tal, correto? Então, e até para entrar nos outros aspectos de Shigidi, que é o que eu gosto mais, tá? Eu só estou entrando nesse aspecto de ataque porque faz parte, e eu estou fazendo um vídeo, a gente tem que falar sobre isso também, né? Correto? E o principal segredo aí é você conhecer o Heró, como apaziguar esse Shigidi, para que ele nunca se volte contra você. Porque nesse caminho, nós vamos lembrar aqui daqueles dizeres, que a lâmina da faca, bem afiada, ela corta para onde ela for. E ela não reconhece nem o ferreiro. Essa mesma lâmina feita por um ferreiro
se voltada contra ele, ela também corta ele. E o Shigidi de ataque, tá? Que tem os nomes para isso, tá? Eu acho que não tem necessidade de ficar chamando esses nomes, tá? Que são os mesmos nomes usados para magias de ataque também. Ele nesse caminho, se o tabu é quebrado, se a ira dele se voltar contra você, é igual a lâmina de uma faca. Para onde ela for, ela corta. Ela não quer saber quem é você, se você é fulano de tal, babá ciclano, não quer nem saber. Né? Bom, já entrando em aspectos que eu gosto mais de Shigidi, tá? Que aí já me chama realmente a atenção. Por exemplo, que é o Shigidi Ishegun Ota, né? Ou então o Shigidi Achetá, ou Abelepotá, o Arubi, ou o Mandarikan, né? Que são Shigidis específicos para rebate. Tá? Ele é um guardião ao qual ele só trabalha para rebater, proteger você, ou sua casa, ou seu comércio, ou uma cidade. Então a função dele é o quê? É proteger, identificado alguma maldade, veja bem, aí tem que ser maldade, não é simplesmente uma falsidade, uma inveja, não. É alguém que esteja com maldade com você. E essa maldade pode estar camuflada em bondade. Mas esse Shigidi ele vai identificar. Ele vai trabalhar como uma sonda. Ele identificou a maldade, ele ataca a pessoa. E muitas vezes nem você entende. Fala, pô, a pessoa era tão boazinha. Só que você não viu como é que estava o coração dela com você, né? Shigidi pega. Assim como Exu também pega. Assim como qualquer entidade orixá, ele percebe. Mas o Shigidi, ele é específico para isso. Se for nesse caminho de rebate. Então você não precisa citar nome de ninguém. Você não precisa ter essa questão dos tabus de estar acordado, de colocar ele para uma missão. Não, você vai cultuar ele constantemente, tá? Também esse tipo de Shigidi é mais adequado você invocar ele de madrugada, geralmente entre meia-noite até 3 da manhã, o melhor horário, até porque quem tem maldade com você está dormindo, e quando a pessoa está dormindo, ela está bem mais vulnerável, né? Tá claro, depende da estrutura da pessoa, né? Ela pode ter magias de defesa, uma estrutura, mas ela dormindo, ela está mais vulnerável do que ela acordada, tá? Isso é fato. Então esse tipo de Shigidi, você vai ativar ele com as rezas, com os ofós, e não vai falar o nome de ninguém. Tá? Ele é um guardião ali, tipo um cão de guarda constante, 24 horas no seu caminho. E também eu aprendi que você faz imulé, você pactua com esse tipo de Shigidi, para que você e ele estejam interligados constantemente 24 horas. Tá? E ele identifique na hora uma maldade contra você e ele já ataque na frente. Essa maldade não precisa ser espiritual. Pode ser até de um ladrão que esteja rondando aqui, querendo te assaltar, invadir sua casa. Shigidi, assim que ele identificar, né, essa energia, porque ele vai pelo magnetismo, ele já ataca, ele já entra nisso e ataca a pessoa. E muitas vezes nem você sabe que ele atacou. Outras vezes você fala, pô, né, tá estranho, você já percebe, né? Entra, por exemplo, uma pessoa na sua casa. E assim que essa pessoa sai na rua, começa a acontecer um monte de problema com ela, tá na cara que esse caminho de Shigidi, que já é o caminho que eu gosto muito, ele identificou a maldade da pessoa, por mais que você não percebeu, porque tem pessoas que são artistas. E ele ataca a pessoa. Você também tem o Shigidi para aure, para ouro, para dinheiro, para prosperidade financeira, ao ouro, né? Trazer clientelas para um comércio. Você tem Shigidi para o caminho de Iferã, lado sentimental. Você tem Shigidi que você pode montar para ele buscar uma pessoa desaparecida. Claro que tudo isso que eu estou falando é sobre a orientação dos Odus e Fá, né? Não
eu não aconselho ninguém fazer nada porque teve uma inspiração, ou porque fulano fez, eu vou fazer também. Porque isso é muito comum no povo do axé. Ah, fulano falou tal coisa, eu vou fazer. Só que se aquele Shigidi não estiver dentro do seu destino, ou do seu Odu Ifá, ou do seu destino, ou do seu karma, como queiram falar, aquilo não vai dar certo. E vai dar certo para o outro ao qual o Ifá indicou. Porque magias existem centenas, orixás, divindades também. Você vai querer ter tudo? Não, você tem que ter aquilo que vai ser irê na sua vida, tá? Independente do critério cristão de bem ou mal, é aquilo que está no seu destino e vai se alinhar e se harmonizar com o seu Ori Eledá. Eu vejo isso como o principal segredo. Aí o que você fizer dá certo. Agora, apareceu alguém vendendo esse tipo de entidade, te contando um monte de história e você compra, sem fazer uma consulta, nada. Primeiro você não sabe como foi montado aquilo. Aliás, e se foi, né? Mas vamos partir do pressuposto que foi. Você não sabe os pós que tem ali, as invocações, você não sabe. Você vai colocar isso dentro da sua casa? Você não sabe o que tem ali. Mas, pelo menos se você teve a cautela de consultar Ifá, e ele deu o caminho de você ter, pelo menos você consultou. Você não está fazendo nada no escuro, né? É a mesma coisa a questão de você querer ter um Odubó orixá. Por exemplo, você acorda num dia, pô, eu quero ter tal orixá, tal Odubó na minha casa. Ou quero fazer uma oferenda para tal orixá. Tá, mas você consultou? Você sabe se essa inspiração está vindo dos seus inimigos espirituais? Ou não? Ou é o seu Ori querendo? Não importa, você deve consultar. Principalmente se você for ter um Odubó, é uma responsabilidade para a vida toda. Ah, eu quero ter tal orixá, vou montar ou pedir para o seu sacerdote montar? Não. Consultar Ifá para ver se você deve ter e se é o momento de você ter, se você não tem que ter outra coisa na frente daquilo. Então tudo tem que ter cautela, não se faz nada por inspiração, né? Porque senão você está arriscado a ter que despachar aquilo e vai ter um problemão, né? Porque tudo que se faz na espiritualidade é um espaço que sempre é um poder que sempre vai estar ocupado, ou por uma energia positiva ou negativa. Então não se faz nada para depois despachar, né? Não se monta assentamento, ou se tem um Shigidi, que eu digo, esse Shigidi, que ele é cultuado constantemente, não o que é despachado, o que é cultuado, para depois você, não quero mais. Ou até mesmo Ifá falar, olha, essa energia está atrapalhando o seu caminho. Aí você vai ter que despachar. E isso vai te trazer problema. Você vai gastar para ter, você vai ter que gastar para despachar. Porque para despachar existem rituais a serem feitos, não é só pegar e despachar. Então você vai ter trabalho, gasto, né? Tudo isso pode ser evitado com cautela, né? E esquecendo um pouco da ganância por poder que o povo tem. Que o verdadeiro poder são as energias que o seu Ori Eledá vai se harmonizar, vai se alinhar. Isso que é o verdadeiro poder, porque isso vai fazer as coisas darem certo, né? Lembrando aqui que aqueles bonecos, tá, da cultura banto, né, o Nkosi, Nikosi, né? Esses bonecos, eles têm essa função, tá? Muito parecida com o Shigidi, com guerra, tal, com ataque, mas eles são da cultura banto. Eles não têm a ver com a cultura iorubá. O Shigidi está relacionado à cultura iorubá, tá? Por mais que o que importa é a função que ele vai exercer, mas esses bonecos de madeira, essas imagens com um monte de prego, ali você não vai fazer ofós, rituais relacionados a Shigidi.
Porque não tem a ver com não tem a ver com a cultura urubá, né? Então, se a pessoa quer ter esses bonecos, ela então tem que se inteirar como cultuar, como montar dentro da cultura dele, né? No culto de Paulo Mayombe, tá? Kini, tá? Se eu não me engano, o nome. Existe também essas imagens. Tem umas que tem duas lanças, que são caçadores, né? Você tem também para diversos caminhos. Eu não conheço nada da cultura banto, então só estou falando por cima para dizer que esses bonecos, essas imagens de madeira cheia de prego, que são vendidas em casas de artigo religiosos, isso não é Shigidi, tá? E você simplesmente comprar aquilo, pôr na sua casa e ficar cultuando de qualquer forma, se torna negativo. Porque tudo tem energia. Então você está botando uma energia na sua casa que muitas vezes não tem nada a ver, que vai dar conflito energético, né? Tá? Então o Shigidi, tá? É moldado no barro ou na argila, tá? Então isso aí é básico para as pessoas. Shigidi vai Odu, Shigidi tem Ofó, né? De acordo com a função que ele vai exercer. Então, vamos lá, se for um Shigidi colocado no comércio, ele vai fazer o quê? Ele vai ter os ofós, a função para puxar o quê? Clientelas, clientes que realmente querem gastar lá dentro do comércio, né? Então, cada um tem uma função. Aí você tem Shigidis, por exemplo, que moram nos pés de um Odubó, de um orixá. Você pode ter outro tipo de Shigidi que tem que morar num local separado. E muitas vezes escuro ou coberto com pano preto. Depende. Cada um tem um caminho. Mas você tem Shigidi que mora nos pés do orixá. E ele é cultuado ali junto com o orixá, sim. Você tem. Tá? E você pode ter Shigidi que mora dentro da sua casa, outros que não devem ter contato com pessoas externas, só com você. Então existem vários caminhos e cada caminho tem seus odus apropriados, seus pós, seus elementos e os seus ofós. Essa tríade, ela existe para qualquer função, mas aí não é só de Shigidi. Por exemplo, se você montar um Exu e chega um Otá, que é um Exu que só trabalha numa função parecida, proteção e rebate contra o inimigo. Ele não é um Exu para você ficar atacando ninguém. É só para proteger você, a sua casa ou o seu comércio e rebater. Ele também tem odus específicos, elementos específicos e rezas específicas. Que mesmo que não sejam feitos com quem está com esse Exu, foram feitas pelo sacerdote. Então, ele está ativado somente para aquela função. Tá? Se não for feito outras funções para esse Exu, ele só vai trabalhar, por exemplo, para isso. Então, essa tríade aí existe em vários caminhos aí, que não é só com o Shigidi, né? E o Shigidi geralmente tá aí para qualquer caminho. Eles comem obi, comem urubô, atarê, né? Como eu disse no começo, um Shigidi para ataque, ele come adim, come folhas de teté, aquelas folhas de teté com espinho que são torradas, cachaça, pimenta. Eu também colocado fogo nele, tá? Entre outras coisas. Os demais Shigidis você vai dar mel, gin, obi, urubô, atarê, né? Você vai dar fruta. Por exemplo, tem um Shigidi aurê que você coloca melão. Você oferece melão para ele. Você cultua ele muito com gin, com atarê, né? Por exemplo, no Odu Ediogbe, né? Ou Ogbemed, como queiram. As rezas são só de prosperidade. É um Shigidi que você cultua ele geralmente de dia, de manhãzinha, para ele trabalhar para prosperidade, né? Entendeu? Você cultua ele muito com mel, um pouquinho de dendê, entendeu? Já bem mais tranquilos de você cultuar, sem risco nenhum.
Então, cada Shigidi, ele tem o seu modo, né? Mas, geralmente, Obi, Oroboatare, é quase em todos que são oferecidos, né? Entendeu? Tá? E falando aqui um pouquinho, né, sobre, por exemplo, um Shigidi que eu gosto de montar até para quem tem interesse, tá? É um Shigidi que eu monto para as pessoas, tá? Um Shigidi Aure nos caminhos de Ejiogue, costuma ser muito bom, né? E um dos ofós dele, desse Shigidi, ele fala, né? Shigidi, Kijoko aí, irmão, Jão. Herói de Ogwe, Otogege, Color, Ereguere, Ajefumi, Yerosum, Monjebire, Temi, Osum, Deorum. Que a tradução dele diz que Shigidi, ele não senta numa mesa se essa mesa não tiver comida, né? Que Ejiogue, nos caminhos desse Shigidi, em breve irá trazer grandes riquezas. Que o pó de Yerosum, ele não permite que durma o ciclo da sorte, seja meu ou seja de quem tem esse Shigidi, né? Então, só fazendo uma palhinha aqui sobre essa entidade, tá? Sobre o Shigidi, tá? E lembrando que as pessoas falam muito do lado negativo do Shigidi, mas o Shigidi, ele tem vários caminhos, entendeu? Né? As pessoas, elas criam muitas lendas, né? Fazem muito suspense, tá? E não é nada disso, entendeu? Né? O Shigidi nada mais é do que uma entidade à parte, porém, como eu disse, é uma entidade totalmente imoral. Esse tipo de entidade não tem senso nenhum, tá? Claro, uma entidade primitiva, que não tem senso nenhum do que é bom, do que é mal, do que é certo e tem errado. É como eu falei, esse tipo de entidade, ela não tem essa visão cristã, ela não tem isso, tá? Então, lembrando, se você tem um Shigidi de rebate, ele não vai querer saber a moralidade do seu inimigo. Ele sentiu a maldade, ele ataca. Podemos comparar aí, por exemplo, a um pitbull. Você tem um pitbull na sua casa. Ele não quer saber quem é seu inimigo. A pessoa entrou, por exemplo, ele vai atacar. Quem tem que ter o senso do moralismo é o sacerdote, né? Sobre a obediência a Ifá. Porque tudo que se planta, se colhe. Agora, esse tipo de entidade não tem esse senso moral. É parecido com o afoxé. Não existe moral. Ele obedece o seu comando. Mas quem responde depois é você. E tá cheio de pessoas que eu vejo que procuram, que ligam, querendo ter o lado mais sombrio dessa entidade, né? Achando que vão ter um poder e tal. Isso é ilusão. E lembrando que tudo que você põe na sua vida não é aconselhável tirar. Você colocou uma entidade dessa para você cuidar, você pactuou, isso não se despacha. Só que depois você vai ter que segurar a onda. E muitas vezes essa força vai começar a pesar, você vai ter que saber lidar, se acoplar com essa presença espiritual. Tá? Então você vai ter que saber lidar com isso. Não adianta você querer fugir depois, porque se você fizer isso, vai dar um problemão no seu destino, né? Outros chamam de karma, vai virar um karma negativo, né? Então tem que ter muita cautela, né, em tudo que for ter, tá? É que esse tipo de entidade já são realmente mais intensas, né? Já são tipos de energia que devem ter mais, nós devemos ter mais cautela para lidar. Tá bom? Axé.